Aê! Direto do Sim. verão irlandês, gente. De baixo de 30 graus. Direto. Sabe como eu percebi que tá calor na Irlanda? Porque eu fui comprar o coconut oil, o óleo de coco, e ele tava líquido. Aqui 30 30 com sensação de 47, né? Vamos combinar. 68. Tá tão quente na Irlanda que eu ouvi um irlandês falar: precisei tomar 2 banhos hoje. Esse é o nível de calor. Polêmica, Eu polêmica. tenho provas, posso tirar um print do nosso grupinho de WhatsApp falando assim: tive que tomar 2 banhos hoje, pessoal, não acreditei. Estamos aqui não pra falar do verão, apesar do verão tá maravilhoso, a gente gostaria de estar lá fora, mas estamos aqui gravando com vocês. Estou aqui na praia, e a praia ela é dobrável, inclusive, olha que legal essa praia. Olha que praia maravilhosa, essa você leva onde você quiser. É muito legal, é uma janela móvel aqui que eu tenho aqui no meu Adoro. pra falar pra vocês sobre o que tá acontecendo, né? Liberou as aulas, aí eu ouvi falar que agora você pode ter aula presencial, a escola de inglês pode ter aula presencial, e o pessoal falou: caraca, vou poder ir pra Irlanda agora, e gerou um monte de dúvida, mas a gente tem que resolver aqui porque não é bem assim, né? Então vamos entender melhor o que saiu. O Rubinho escreveu essa matéria, no momento que vocês estão vendo já deve ter mais ou menos uma semana ou alguns dias que saiu essa matéria, que foi: escolas de inglês podem voltar a ter aulas presenciais aqui na Irlanda, né? Foi na segunda-feira, 19 de julho, que elas receberam esse ok do governo de assim, agora vocês podem. Só que o que vocês podem? Explica pra gente melhor, Rubinho. Poder é assim, todo mundo vai fazer isso, ou é poder é uma opção que eles têm? Pois é, as escolas de inglês atualmente, como todo mundo sabe, estão tendo aulas online, né? A gente estava esperando essa notícia chegar de que pudesse abrir as escolas de inglês para ter aula presencial. Com isso, poderia-se vir estrangeiros para poder estudar inglês de novo aqui na Irlanda. Mas não é bem isso. Na verdade, o governo liberou para que as escolas possam usar os espaços dela para ter aulas presenciais, mas não é para abrir assim de vez, mesmo porque elas têm que ter uma estrutura, tem toda uma regra para poder ter espaço, para ter menos alunos em sala de aula. Então, o que as escolas de inglês podem fazer é fazer aquele misto, meio online, meio presencial, priorizando ali alguns alunos que preferem ter aula de inglês nas escolas, deixando os alunos que ainda não estão seguros online. Enfim, ela abriu essas portas, mas isso não significa que elas podem matricular alunos internacionais, ou seja, alunos de fora da Irlanda que precisam de um visto para vir para cá. No momento, essas aulas presenciais é para quem já está aqui fazendo inglês e para poder ter essa dinâmica entre online e presencial também, né? Entendi. Então, o que acontece? Só para o pessoal entender um pouco, quem está no Brasil ainda, o que acontece é que muitos lugares aqui, estabelecimentos que têm um espaço interno, até ônibus, por exemplo, ou trens, eles começaram a colocar, desde o começo da pandemia, eles liberaram parte do acesso, né? Então, parte do ônibus você pode sentar, outra parte não. Geralmente metade. Um banco sim, um banco não. E nos lugares fechados também, não? Então, você vai às vezes para um restaurante, você vai às vezes para um lugar que você pode sentar, um café, o que for. Você tem algumas cadeiras que podem, algumas que não. Então a capacidade está limitada, geralmente metade ou até menos, dependendo do tamanho do lugar. Aí eu imagino que para a escola vai ser muito parecido, porque mesmo universidades, etc., eles não podem chegar e botar um cara do lado da outra lá, a pessoa colando uma outra, você não pode mais colar. Você tem que colar por WhatsApp agora, não dá para fazer aquela coisa de papelzinho. Distanciamento. Tem que estar distância. Imagina, já era difícil na escola que era 30 centímetros de distância um do outro. Imagina hoje, né, que você fica 2 metros de distância, como é que você vai passar o papelzinho pela caneta Bic? Não tem como. O que eles devem estar fazendo, que eu imagino que vai acontecer, é esse híbrido, né, que o Rubinho falou, de você trazer, às vezes, parte dos alunos para fazer algumas aulas presenciais e outra parte vai continuar online, e aí outro dia vem um aluno que saiu e tal. Mas aí tem esses conformes, né, que você falou, às vezes vai ter que ter higienização, vai ser diferente, essa descontaminação, né, passar álcool gel tem todo mundo. Tem todo um protocolo dos funcionários também, eles têm que seguir os protocolos que são os mesmos, exigidos também em pubs, em restaurantes, então não é uma coisa simples assim. Mas o interessante é que o governo falou que eles estão trabalhando, né, para que no futuro breve os estudantes internacionais possam novamente se matricular, e essa reabertura pontual, na verdade, é um trampolim no caminho da recuperação do setor das escolas de inglês na Irlanda. Então, quer dizer, é um passo que eles estão tendo, entendeu? E assim, se a gente parar pra pensar que a previsão era que isso fosse acontecer a partir de setembro, é uma boa notícia, que a gente tá 2 meses adiantado, ou seja, a situação tá melhor do que era esperado. Não que seja boa, mas tá melhor do que era esperado, pelo menos, então. A maioria dos estudantes não tem mais de 40 anos de idade. Consequentemente, a gente sabe que boa parte não foi vacinada ainda, ou se foi só a primeira dose. Então, ninguém tá protegido. Na verdade, assim, estamos liberando que a gente precisa fazer, né, as coisas voltarem, tentar normalizar um pouco as coisas. Mas a gente sabe que ainda tem risco, a gente ainda tem, mesmo com vacina, ainda pode transmitir. Tem um monte de coisa que precisa ser levada em consideração. E as escolas têm que tomar cuidado com isso também, né? De não chegar e falar, então vamos fazer assim, vamos voltar logo que a gente não aguenta mais, e tomarem cuidado com essa reabertura. Pra quem tá no Brasil ainda não muda nada, né? Então quem tá no Brasil continua com a restrição, quem quer estudar inglês ainda não pode vir aqui numa escola, entrar numa escola, etc, né?
Exato. Mesmo porque o visto não está liberado para estudante de inglês ainda, apenas vistos para estudantes universitários que realmente vão começar a universidade em setembro. Né? Outra coisa que foi anunciada nessa mesma segunda-feira, dia 19, é que estavam liberadas as viagens para a Irlanda por motivos não essenciais. Essa é a grande novidade da semana, que era uma coisa também muito esperada, que é, na verdade, além disso, eles vão começar a utilizar o certificado digital da União Europeia. Começaram a utilizar agora no dia 19, a Irlanda abriu para utilizar esse certificado, que é uma forma de você colocar as informações que você está vacinado, que você já foi recuperado da Covid. Esse certificado ele vai ser mais para uso interno da União Europeia. Mas, por exemplo, brasileiros ou outros estrangeiros que quiserem vir aqui para turismo, agora já está liberado também. É claro que não é uma liberação que venham, né, passem pela porteira e tá tudo certo. Tem muitas regras. Países que não são da União Europeia têm um determinado tipo de regra, e mesmo esses países, as pessoas que estão imunizadas têm muito mais facilidade de chegar até aqui na Irlanda. Mas existe toda uma regrazinha que a gente vai explicar daqui a pouco para vocês, para poder evitar mesmo que as pessoas venham sem estarem vacinadas, ou se estão vacinadas, seguirem os protocolos de segurança. Se você quer vir para a Irlanda para fazer turismo, já está liberado. É lógico que o governo irlandês ainda fala, vamos evitar as viagens não essenciais, mas o setor de turismo está reaberto na Irlanda sim. Se você está na União Europeia, em um país da União Europeia, e você está vacinado, você chega na Irlanda, por exemplo, sem precisar fazer nada, você não precisa fazer teste de PCR, você não precisa fazer quarentena, nada. Se você tiver uma prova que se recuperou da doença em até 180 dias, a mesma coisa, chega na Irlanda, você não precisa fazer quarentena, você não precisa nem mostrar o teste PCR que a gente estava utilizando o tempo todo aqui. E caso você esteja em um país da União Europeia e venha para a Irlanda, e você não tem uma prova de vacinação ou de recuperação, aí sim você vai ter que apresentar um teste de PCR negativo, feito até 72 horas antes da chegada aqui na Irlanda. E quais são as regras para quem está viajando de fora da União Europeia, daí, Rubinho? Então, daí são dois cenários. Como eu disse, vai depender do lugar e do seu status em respeito ao coronavírus, né? Então, nesse cenário, tem alguns países que estão colocados numa lista de países de risco. Emergency Break, que é o nome. Quem está nessa lista de países de risco, que inclusive o Brasil está nessa lista, né? Quem chegar para a Irlanda e tiver com um comprovante de vacinação, vai ter vacinação ou recuperação da doença, vai ter que apresentar um teste negativo de PCR, 72 horas, que foi feito até 72 horas antes de chegar na Irlanda, vai ter que entrar em auto-quarentena no lugar onde for se hospedar, ou vai ficar na casa de um amigo, sei lá, na casa de um parente, vai ter que ficar em auto-quarentena, e no 5º dia, se for testado negativo para a doença, aí tá liberado para ir curtir o país. Agora, se você é de um país que está na lista de risco e não possui um comprovante de imunização ou recuperação da Covid-19, aí sim você vai ter que fazer o teste até 72 horas antes de chegar, você vai ter que fazer a quarentena em hotéis, então a quarentena em hotéis agora ela vai ser determinada só para esse tipo de caso, pessoas não vacinadas de países de risco, vai reduzir bastante assim o número de pessoas que vão ficar na quarentena em hotéis. E no hotel, depois de 10 dias com um teste negativo, também pode sair para curtir. Agora, gente que vem de países que é fora da União Europeia e que não está na lista de risco é um pouco mais fácil. Então, quem está imunizado ou recuperado da doença, não há necessidade de teste nem de quarentena, e quem não possui nenhum tipo de comprovante de imunização ou de recuperação, aí sim tem que apresentar teste negativo até 72 horas antes de aterrissar, fazer a auto-quarentena por 14 dias e no 5º dia com teste negativo tá liberado. O site do Ministério da Saúde fornece certificado, a gente soltou uma matéria nessa semana também explicando passo a passo para como você fazer esse certificado nacional de vacinação Covid-19. Basta você acessar o site do SUS, o Conect SUS, você toma a vacina, tem um registro que os municípios, os estados, eles têm que passar para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Com esse registro, você consegue ver como que está o seu status de vacinação. É um pouco parecido com o pessoal que está se vacinando aqui na Irlanda também, bem parecido, mas na verdade você entra no site do SUS e lá você vai ver qual que é o seu status de vacinação. Quando você estiver imunizado, você tira o certificado, que pode ser impresso ou fazer o download em inglês, espanhol ou português. Lógico que se você vai vir num país como a Irlanda, você já tira o inglês, mas se você quiser para a Espanha, não sei como que é a regra lá, mas você pode usar esse certificado. A gente já conversou com o pessoal do consulado da Irlanda no Brasil, eles disseram que é essa a melhor forma de você mostrar que você está imunizado para entrar na Irlanda. Bom, a gente falou aqui de vários updates, a gente está falando de boas notícias, né, de que as coisas estão voltando a se normalizar, de que as escolas estão voltando a receber estudantes. A partir de setembro já vão começar a receber novos estudantes universitários. Se tudo der certo, se Deus quiser, também vão começar a receber alunos de inglês. Então, assim, mais do que nunca é hora das pessoas se planejarem e
se organizarem, porque tá chegando mais perto, cada dia, né, tá chegando mais perto, essa hora de poder fazer intercâmbio, né, voltar a considerar isso e, enfim, planejar tudo certinho. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso e-book lindo, nosso mega e-book, porque são mais de 100 páginas, onde a gente fala tudo que você precisa saber pra planejar seu intercâmbio na Irlanda. Então, assim, se você talvez tenha dado uma desanimada aí nesse meio tempo, com tudo que aconteceu, agora é a hora de você, ó, olhar pra cima e falar, agora vai. E começar a se planejar, caso você ainda não tenha começado. E se você já começou, hora de retomar esse planejamento e a gente pode ajudar você. Então, ó, links na descrição. E, gente, a gente se vê então na próxima semana. Se vocês tiverem mais dúvidas, se tiverem amigos que estão planejando fazer intercâmbio, fala pra eles assim, vai lá no Dublin, tem tudo que você precisar lá. E a gente tá aqui pra sempre manter vocês atualizados do que tá rolando. Mas é isso, gente. Então a gente se fala e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo!